Pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aí a essa nossa primeira aula de banco de dados, né, comigo. É muito desafiador assumir uma disciplina, né, ainda mais depois do trabalho do Márcio, trabalho muito bem feito, muito bem conduzido aí, né, e assim, como eu comentei com vocês ontem, eu agradeço de novo a vocês aí pelas orientações que vocês me passaram. Eu estou assumindo a disciplina até o professor Arley chegar, né? Então, assim, pode ser que seja essa semana, semana que vem, que seja 3 semanas, né? Ou no máximo em 4 semanas. Até depois que o Arley, né, precisar que eu fique com a disciplina, eu fico, não tem problema, não. Gosto demais de banco de dados, adoro trabalhar com banco de dados, uma coisa que dá satisfação mesmo. A gente trabalha. O nome é Arley, tá? O Cacau Arley, professor Arley. Ele está vindo do IF Triângulo Mineiro, lá de Patrocínio, né? Mas a família dele acho que é de Varginha, gente boa pra caramba, vocês vão gostar muito dele, um cara que tem muita experiência na área, muita experiência como professor, né? Ele está ajeitando a mudança aí, né? A gente sabe como é complicado. Então, assim, ele fala alto, aí você se me pergunta, eu falo eu falo alto, sabe? Não, mas ele é muito gente boa, acho que vocês vão gostar, né? Ontem a gente até comentou sobre isso, né? No Instituto, infelizmente, esse tipo de saída e troca de professores acontece demais, né? A gente sabe que não é o ideal, porém a gente tem um monte de legislação e de gestão de pessoas que, sabe, complica muito. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o melhor, né? Então, gente, é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Obrigado a vocês de novo pela orientação que vocês me passaram ontem, tá? Eu vou tentar essa semana, dar uma alinhada, tá? E semana que vem a gente começa a ver SQL mesmo, certo? Eu já pedi para subir uma máquina virtual aqui dentro do Instituto, né? Mas qualquer coisa a gente usa a do Márcio lá, já conversei com ele, se tiver algum tráfego lá e tiver que pagar, a gente vai acertando aqui, não tem problema não. Tá? O objetivo é não complicar. A gente vai tentar subir uma máquina virtual dentro do data center do IF, né, lá na rede, que fica uma coisa que fica mais fácil até de controlar, né? Pois é, Bruno, senti sua falta, eu até brinquei com o Cacau ontem não participou, você também sempre estava presente, ontem não participou, a gente sente falta, a gente vai se acostumando, né? Gente, seguinte, deixa eu fechar meus e-mails aqui, que senão daqui a pouco eu fico doido. Né? Seguinte, eu postei aqui na sala de aula, o professor Márcio gentilmente, né, me autorizou a continuar utilizando a sala de aula dele. Como eu vou ficar com vocês a princípio esse intervalo, eu vou continuar usando a sala dele, tá? Porque senão eu vou criar uma sala, vocês migram para aquela sala, aí depois o Arley chega, se o Arley quiser criar outra sala, ele cria e vocês vão ficar perdidos. Então, assim, eu vou continuar usando a sala do professor Márcio aqui, tá? Vou tentar seguir aquele esquema que eu venho fazer com vocês, lógico, vou liberar a gravação e tudo mais. Gente, não mexi em nada, tá, que o professor Márcio passou para vocês, só dei uma olhada no material, achei bacana pra caramba, né, as apostilas, as videoaulas que a Ana aí comentou, certo? Até para a gente tirar a ideia de organização e tudo mais, tá bom? Seguinte, até para não ficar confuso, eu coloquei aqui um material Bruno. Bom dia, Pedro, bom dia, Patrick, sejam bem-vindos. Muito obrigado a todos aí pela presença. É muito bom dar aula para a turma de vocês assim. Vocês são feras. Vocês participam. Vamos lá. Gente, eu criei aqui um tópico, material, Bruno, tá? Para ficar bem centralizado. Tudo que eu for postar para vocês, eu vou postar aqui, tá? E assim, eu postei aqui um tutorial, porque eu vi que vocês estavam fazendo coisas com workbench e tudo mais, então, assim, é um tutorialzinho bem simples. Essa apostila de banco de dados é uma apostila genérica, tá? Ela é uma coisa mais de apoio, não é para você pegar essa apostila e ler ela, não. Dá uma apostila de apoio, de consulta e tudo mais, tá? Mas, como ela já estava pronta, falei, deixa eu colocar lá para os meninos que ajuda, certo? Coloquei 2 slides aqui, um falando de SQL de DDL, tá? Que é a linguagem de definição de dados, é quando a gente cria tabela. Então, create table, alter table, drop table, certo? São linguagens que a gente chama de DDL, tá? Linguagem de definição de dados, ou seja, de construir um esqueleto, tá ok? E aqui eu coloquei também uma aula sobre SQL DML, que é a linguagem de manipulação de dados, é quando a gente usa insert, certo?
insert, select, update, delete, e aí essas aí a gente chama de DML, tá? Então a gente vai basear, a princípio, eu imagino, nesses dois slides aqui, tá bom? E como vocês me falaram ontem que não teve uma atividade avaliativa assim, no terceiro bimestre, eu estou colocando aqui um questionário avaliativo, tá? Cujo prazo de entrega é sexta-feira da próxima semana, dia 16, tá? É o limite do terceiro bimestre, tá? Uma pessoa já entregou, quem vai ser felizardo? Quem já entregou, vou dar até um bombom. O Igor vai ganhar um bombom. O Igor não está participando da aula, mas ele vai ganhar um bombom, certo? É o seguinte, é um questionário que eu tentei ser o mais genérico possível, assim, não é o objetivo, tá, gente, complicar para vocês a vida de vocês, até porque eu estou assumindo a disciplina agora, são 5 questões, tá? Por favor, coloque o nome de vocês certinho. Dê uma analisada nessa imagem aqui, tá? Nesse diagrama de relacionamento aqui, né? Um diagrama relacional. São 9 entidades que nós temos aqui. E aí, são 5 questões. Uma perguntando sobre relacionamento entre cidade e estado, outra sobre proprietários e telefones, certo? Duas falando sobre linguagens SQL, então nós já temos aqui as duas, tá? E uma aberta. Essa aberta, gente, eu quero saber de vocês, tá? Onde que a gente aplica banco de dados, ok? Por que ele é importante, certo? É nesse sentido. Então, tá? Esse é o nosso formulário avaliativo, tá? Para vocês fazerem até a próxima sexta. Ele é individual, lógico, tá? E assim, eu vou trocar uma ideia com o Márcio depois do respeito de avaliação, mas acaba sendo o critério que a gente vai ter que adotar aí para avaliar vocês no terceiro bimestre. Então, por favor, não deixem de fazer, tá? Façam com tranquilidade. O objetivo é muito mais entender, né, o que vocês já tinham trabalhado, o que vocês não tinham trabalhado, tá? Por favor, não colhem, né, não precisa de copiar do colega, eu vou avaliar muito mais a vontade sua de participar, o seu interesse, do que propriamente se está correto, se está errado. Tantas questões já vão te contar se você acertou, se você errou. O objetivo não é esse de avaliativo, assim, sim, tá? É um objetivo mais para a gente trabalhar, tá bom? Para a gente entender o que vocês estão fazendo, tá bom? E assim, se precisar, tiver alguma dúvida, o material de apoio está aqui, vocês podem me mandar o WhatsApp, tá? E aí a gente vai trabalhando, beleza? Bom, então, gente, assim, o que eu pensei em fazer foi isso, porque assim, aí eu faço tipo uma revisão zona hoje, né? O Abraão já mandou uma pergunta aqui, se dá para falar um pouquinho sobre tipos de relações, tá? Eu já falo sobre isso, e a partir da semana que vem a gente começa com o SQL propriamente dito, né? Hoje a gente pode até falar de SQL, não tem problema nenhum, tá? Mas a partir da semana que vem a gente foca muito nisso, né? E aí, quando o Alex chegar, a gente vê com o Alex, se ele realmente assumir a disciplina, qual que é o tom que ele vai dar, se ele tiver apertado também por causa da mudança, se eu continuo com a disciplina com vocês, não tem problema, né? Até qual foi com vocês, é uma disciplina que eu gosto, então é bom a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Então, é bem nesse sentido, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. O Abraão já mandou uma pergunta aqui, né, para falar um pouquinho sobre tipos de relações. Eu estou com o Workbench aberto aqui, pelo que eu vi com o Márcio, vocês estavam usando muito o Workbench, né, então acho que não é uma novidade para ninguém, certo? Ou é uma novidade? Vocês nunca usaram o Workbench? Me conta aí. Usar essa ferramenta para vocês é tranquilo? Não é? Tá? E sem chat. Vocês usaram, então, o PHP mais, certo? Ou o BR modelo. Tá, beleza. Eu entendi que vocês tinham usado o Workbench, hein? Desculpa. Isso aí, Cacau. Não, beleza, beleza. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer um apanhado geral, tá? Porque eu não tenho PHP mais instalado, tá? Eu até tenho um AMP aqui instalado, então eu consigo rodar ele. Deixa eu ver, peraí. Se meu AMP subir aqui, acho que dentro do AMP tem PHP mais de mim.
Peraí, gente, tá aqui, ó. Eu esqueci de no app instalado. Agora eu quero lembrar minha senha, né? Será que tá root? Ai, ai. Tá, por enquanto nós vamos ficar sem. Gente, é o Capota Mas Não Cai, é o servidor do Márcio, né? É o servidor do Márcio, certo? E esse servidor que eu estou acessando aqui é um servidor local, tá? Eu não estou acessando o servidor do Márcio, não, estava acessando o meu. Eu tenho um servidorzinho local aqui de MySQL, tá? Capota, mas não era essa mesmo. Mas vamos lá, né? Até é bom que a gente faz um balanço aqui para a semana que vem. Eu vou recuperar essa minha maldita senha. Não vou lembrar essa senha fácil, não, mas que coisa eu desinstalo e instalo de novo. Não tem erro, não. Tá? Gente, quando a gente fala de banco de dados, tá? A gente fala de servidor de banco de dados. Deixa eu só colocar aqui para eu ficar vendo no chat, porque talvez alguém mande uma pergunta. Pois é, Marcelo, eu vou fazer um balanço com vocês, se for necessário, eu vou lá, vocês me passam o IP, o usuário e a senha, e eu conecto lá, beleza? Tem erro não. Mas aqui dentro do Workbench eu consigo fazer também, então é bom que vocês conhecem o meu ferramenta. Tem erro não. Isso é fácil. Tá? Vamos lá. Gente, a gente fala de banco de dados, a gente fala de servidor de banco de dados, tá? O que é um servidor de banco de dados? Ele pode ser local, como eu tenho ele aqui na minha máquina, ele pode ser na nuvem, tá? Então, ele pode ser local, ele pode ser na nuvem, ele pode ser no servidor privado, ok? Então, o Márcio estava usando com vocês um serviço da Amazon, que é da AWS, né? A AWS, se eu não estiver enganado, o serviço de banco de dados ele chama Aurora, né? Acho que é isso, certo? E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala servidor, significa que a gente tem um serviço, a gente tem uma máquina que ela trabalha prestando um tipo de serviço. Qual é o serviço nesse caso? Banco de dados, certo? Então, esse servidor de banco de dados que eu tenho falado com vocês, ele pode ser, tá? Local, nuvem, servidor, físico, dentro de um data center, tá? Então, a gente pode falar tranquilamente, tá? Não é Amazon Web Services. O Abraão, cara, o AWS até acho que cara, esse acrônimo, acho que é isso mesmo. Mas dentro do AWS tem um serviço de banco de dados que, se eu não estiver enganado, é a Aurora, cara. Não é não? Quer ver? AWS Aurora, acho que é isso. É base de dados selecionais. Assim, é dentro da AWS e eles deram o nome de Aurora. Tá? É tranquilo, tá? Isso aqui é muito legal, como eu estava usando com vocês, vale a pena vocês darem uma olhada, quem ainda não conhece, tá? Porque é computação nas nuvens mesmo, isso aqui é show de bola, né? E esse serviço aqui é um serviço que a Amazon vende demais, né? Ela vende muito esse serviço, né? Para banco de dados selecional tem uma parte que é gratuita bem considerável, tá? Então, assim, dá para vocês utilizarem aqui e brincar bastante, tá? Então, vale a pena, beleza? Então, gente, a gente precisa de entender o seguinte: primeira coisa que a gente precisa, que a gente tem no banco de dados, é a questão, certo, de ter esse bendito servidor, tá? E aí, o servidor de banco de dados, ele é um computador, tá? Ou ele é um serviço, na verdade, que vai ficar rodando em um computador, seja esse computador, né, local, nuvem, um servidor dedicado, como a gente tem, ou virtualizado, como a gente tem lá no campus, tá? E aí, nós temos o que a gente fala de front-end, algumas pessoas falam que chamam de front-end, né? Ou de aplicativos, ou sistema
ou SGBD, não, SGBD daqui a pouco eu falo, tá? A gente usa para acessar esse servidor de banco de dados, ok? Então, aqui, a gente está falando de sisteminha, tá? A gente está falando de sistema. Então, estou falando aqui, quando eu falo aqui, eu estou falando que o PHP MyAdmin, eu estou falando do Workbench, tá? Eu estou falando do Workbench, digitei errado. Eu estou falando do MariaDB, na verdade não, na verdade Maria vai entrar como SGBD, tá? O do AMP, ele tem outro que é de o nome, me deu um branco aqui agora, não, mais de mim, mas... Tá, mas vamos lá. Me desculpe, me deu um branco aqui. São sistemas que a gente usa, que a gente tem, tá? Para visualizar o servidor de banco de dados. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Utilizando PHP MyAdmin, ou utilizando o Workbench, ou qualquer outra ferramenta que a gente fala de front-end, elas vão nos mostrar os mesmos dados, tá? Os mesmos dados, beleza? Ah, beleza, William, show de bola. Beleza, daqui a pouco eu já vou acessar aí. Deixa eu só concluir aqui, tá? Tá, beleza, gente? Então, o PHP MyAdmin, o Workbench, qualquer uma das ferramentas que você vai usar para acessar um determinado servidor de banco de dados, ela vai te mostrar os mesmos dados. O que vai ser diferente é só a operação ali dentro, né? Às vezes tem um botão, às vezes outra não tem, né? A forma de fazer. Mas os dados que ela vai te mostrar são os mesmos. Entendido isso? Tá? E aí, nós temos uma coisa que é muito importante, que são os SGBDs, ou Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Tá? Esses SGBDs são o MySQL, o Oracle. O Oracle é muito forte em banco de dados, né? O SQL Server, que é da Microsoft, certo? Tem os bancos de dados no SQL, né? Tem MariaDB, tem... Fugiu o nome de novo, mais um, desculpa, hoje eu não estou com cabeça boa, não. Né? Tem o Postgre também, que é um banco de dados, um SGBD, tá? O que são esses sistemas gerenciadores de banco de dados? Eles, tá? Eles gerenciam, como o próprio nome diz, tá? A base de dados. E o que é gerenciar? E se vocês forem estudar banco de dados profundamente, tá? Então, como que funciona? A gente cria um servidor, tá? E a gente instala um desses SGBDs nesses servidores, tá? Certo? Então, a gente instala dentro de um servidor de banco de dados um sistema gerenciador de banco de dados. Gente, se alguém for seguir na área de computação, e eu não estou falando de graduação não, tá? Se alguém for fazer mestrado, doutorado na área de banco de dados, vocês vão entender o tanto que é legal um sistema gerenciador de banco de dados. Tá? É muito legal. Eu conheço o básico, assim, mas é muito legal. Tá? Talvez depois de sistema operacional seja um dos sistemas mais complexos e mais legais que a gente tem. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho um servidor de banco de dados, que pode ser local, nuvem, ou um servidor dedicado, virtualizado. Nele, a gente instala um SGBD, que realmente é o nosso banco de dados, tá? E aí a gente vai ter um programa, um front-end, para acessar esse SGBD. E, até para ficar mais claro, eu vou tentar apagar essa parte aqui dessa coisinha azul aqui, essa setinha azul, tá? Porque a lógica para se trabalhar com o banco de dados é essa aqui, tá? Então, a gente usar o Workbench, usar o PHP MyAdmin ou qualquer outro tipo de front-end, ele acessa o SGBD, que está instalado em um servidor, tá? E os dados que ele vai mostrar são os mesmos, tá? Então, eu preciso que isso fique muito claro para vocês, porque é um tipo de coisa que às vezes a gente faz confusão, tá? Então, quando a gente fala, eu preciso de um MySQL, tá? O MySQL é um SGBD que ele precisa de estar dentro de um servidor. Um servidor, gente, pode ser o seu computador, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, se você instalar no seu computador, eu sugiro que vocês instalem o AMP aí. O AMP traz muito servicinho legal aí, inclusive o PHP MyAdmin que está aqui, né? E que realmente eu me esqueci completamente da minha senha, mas eu consigo descobrir isso, não tem erro, tá? E aí a gente consegue trabalhar,
Beleza? Então, gente, isso aqui é um panorama geral sobre o que é banco de dados, tá? Vinícius, já te respondo rapidinho, tá? E assim, por que é importante banco de dados? Porque o que a gente tem de valioso dentro de um sistema são os dados. São os dados, tá? Pega o WhatsApp de vocês, apaga todas as conversas, todas as fotos, todos os vídeos, todos os áudios. Qual que é o valor que o WhatsApp tem para você? Lógico que continua tendo valor, né? Você vai conseguir comunicar e tudo mais, mas você perde aqueles dados, aquelas informações que estão ali dentro contidas, né? Não sei se vocês já viram falar, né? Tem alguns crackers aí que eles invadem servidores e sequestram os dados, né? Então, por exemplo, eles invadem um servidor de uma empresa e falam assim, olha, se você não me pagar, eu não te devolvo os dados. Então, a escola sem os dados de vocês, sem os dados dos professores, né? O que a gente vai fazer? Né? O que nós vamos conseguir fazer, né, sem os nossos dados? Então, a parte de dados é a parte que gera valor para o negócio, né? É a parte que gera valor para o que a gente tem de fazer. E por isso que trabalhar com banco de dados é uma coisa bem interessante, é uma coisa que gera um destaque bem interessante aí, tá? Beleza? O Pedro colocou que ransomware em servidores é muito complicado. Esses ransomware são aqueles é uma coisa de invasão, né? É tipo um vírusinho que descriptografa arquivos de servidor, não é isso, Pedro? Me ajuda aí, cara. Né? Então, eu não estou viajando, não. É o seguinte, né? Quando eles conseguem invadir um determinado servidor, normalmente eles descriptografam aquilo ali, né? Para eles terem acesso a tudo, né? E aí eles vão conseguir, né, ter acesso a essas informações e gerar valor para ele, né? Ou tirar valor de quem eles estão invadindo. Mas isso tem acontecido, né? Inclusive com prefeituras, assim, o pessoal tem invadido, né? E sequestrado, entre aspas, aí, os dados, né? É uma coisa complicada, tá, gente? Então, assim, dado é uma coisa muito importante, banco de dados existe para gerenciar isso, tá? E por que existe banco de dados? Porque existe muito dado sendo gerado. Hoje à noite, a hora que você bater a cabeça no travesseiro, para e pensa o tanto de dados, de informações que você gerou nesse dia. Quantas mensagens de WhatsApp você mandou? Tudo gera dado. Quantas curtidas você fez no Facebook? Quantos likes você deu no Twitter? Né? Quantas notícias você comentou na internet? Isso tudo é dado. E por isso que cada vez a gente gera mais dados, os bancos de dados vão evoluindo. Né? Tanto que hoje está muito na moda o que o pessoal chama de NoSQL, né? Que é banco de dados não estruturado, não SQL, que você pode armazenar tranquilamente foto, vídeo, curtida, né? Tudo que gera dado. Tá bom? Então, gente, feito esse primeiro panorama, tá? Feito esse primeiro panorama, beleza. Aí agora eu vou voltar na pergunta do Vinícius. Vinícius perguntou sobre o Access. Tá? Vou até abrir ele aqui. O Access, gente, é uma ferramenta dentro do pacote Office, tá? Que é, entre aspas, tá? Entre aspas, um banco de dados, tá? Eu nunca usei ele aqui, não. Tá, concluído. Beleza, obrigado. Ele é, entre aspas, e aí daqui a pouco eu explico, entre aspas, um banco de dados, tá? Ele é um banco de dados, sim, ele é um banco de dados. Agora, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, aí que vai a discussão, tá? Ele é uma ferramenta que a gente pode inserir muitos dados, tá? A gente pode criar formulários a partir deles, não sei se vocês já tiveram contato, tá? Mas dá para fazer bastante coisa usando o Access, mas assim, são coisas mais limitadas, porque o Access, ele consegue lidar e armazenar muito dado, mas ele não tem todas as características de um SGBD, tá? Ele não consegue te garantir a gente fala CID, né? É atomicidade, integridade, confiabilidade e disponibilidade de um servidor de banco de dados, um SGBD, tá? Mas, eu quero fazer aqui um controle dos livros que eu tenho, que eu estou emprestando para os meus amigos. Beleza, dá para você fazer aqui, é uma coisa pequena, você não precisa, né, de ter todas essas garantias, dá para você fazer aqui tranquilaço, tá? Dá para a gente criar um banco de dados, certo? Vou fazer aqui com vocês e tal,
Meu aplicativo está desabilitado, então não vou conseguir, vou habilitar ele primeiro, tá? Mas assim, dá para usar? Dá, certo, Abraão? Dá para usar sim. No LibreOffice é o Base, né? Então, assim, é uma base de dados para uma coisa mais, digamos, de menor impacto, né? Você não pode pensar que você vai fazer um Access aí, um servidor para controlar o IF, por exemplo, né? É muito audacioso. Mas para uma coisa menor, para um controle de compras da sua casa, controle financeiro da sua casa, dá para fazer tranquilo, beleza? Vale sim dar uma olhada, né? Só que se vocês pegarem a emenda disciplina, ela foge, né? Ela não é para a gente trabalhar com Access, né? O Access é para vocês conhecerem mesmo, tá? Mas assim, o nosso foco são realmente os SGBDs. Tá bom? Beleza, Abraão? Show de bola. Gente, então, primeira parte, essa parte que está aí. Beleza. Agora, como que a gente desenvolve um banco de dados? Vocês já devem ter visto isso com o Márcio, né? Quando eu dou essa disciplina, e quando a gente está em presencial, eu sempre faço uma atividade que é a seguinte: os alunos vão na biblioteca, ou vão na secretaria, ou vão no CIEC, ou vão na lanchonete, entrevistam as pessoas que estão lá e montam um banco de dados. Tá? Primeira coisa que a gente precisa para fazer um banco de dados é conhecer o domínio, tá, do negócio. Quando eu digo domínio, qual que é a área de atuação, como que funciona uma secretaria de escola, como que funciona uma biblioteca, como que funciona uma cantina. Então, para construir banco de dados, a gente precisa começar por aí, tá? Daí, a gente cria diagramas que a gente fala de entidade e relacionamento. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tem, tá? Que vocês já devem ter feito, certo? Que são esses aqui, que a gente normalmente cria uma entidade, liga os atributos dela e depois cria um relacionamento. Então, aqui, um CD inclui faixas. Isso aqui para vocês é tranquilo, né? Tem segredo nenhum não, né? Ou tem? Bagunça aqui, gente. Essa parte de diagrama, entidade, relacionamento, fácil. Feito, né? Beleza. Tem vários formatos, tá, gente? Tem vários formatos. Certo? E aí, Abraão, a gente chega na parte de relacionamento, tá? E existem basicamente 3 tipos de relacionamentos que a gente pode fazer em um banco de dados, tá? Um para muitos e muitos para muitos. Tá? São esses 3 tipos de associações que a gente pode estar construindo, tá beleza? E eu vou, essa parte de forma normal, eu vi que o Márcio passou para vocês, primeira forma normal, segunda forma normal, na verdade existe até a 5ª forma normal, mas da 4ª em diante, computacionalmente já não vale a pena, tá? Mas a gente vai pular essa parte, vocês já viram, tá? Já chegou no SQL, então tá, então deixa para lá. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, tá? A imagem que eu estou trabalhando com vocês lá na atividade do questionário, tá? Vou colocar ela aqui na tela, que aí eu consigo explicar relacionamento. Bom, que aí o Abraão perdeu lá atrás. Gente, um banco de dados, conceitualmente falando, ele é formado de entidades ou tabelas, tá? Como nós temos em fração, tá? Essas entidades ou essas tabelas, elas vão ter colunas ou campos, tá? Como a de infração, cidade, data da infração, hora, beleza? Certinho? Ok? E nós vamos ter o relacionamento entre essas tabelas, entre essas entidades, certo? O que é uma entidade? Se a gente fizer uma analogia, tá, com orientação a objeto que a gente está vendo em Java, é um objeto, é algo do mundo real que a gente precisa guardar uma informação. Então, vira uma entidade do nosso modelo. Essa entidade, na hora que ela vira um banco, vira uma tabela. Então, entidade e tabela, para nós aqui, tanto faz, tá? E quais são os tipos de relacionamentos que nós temos, tá? Eu estou procurando aqui que não tem nenhum para um. Ah, mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte, certo? O que é o relacionamento? Como que uma tabela comunica com a outra? E qual que é o limite máximo e o limite mínimo que a gente tem para fazer essa comunicação, tá? Então, eu vou dar um print aqui, vou jogar no print, que eu adoro fazer isso, né? Já devem ter reparado. E fica fácil da gente trabalhar. Bom, vamos lá. O que a gente tem? Vamos pegar aqui, ó. Tabela entidade veícula, tabela entidade proprietária. Certo?
Isso dentro de um domínio, tá? De um sistema aí para controlar a multa. Um sistema do Detran, vamos pensar assim. Certo? Mas vamos lá. Mundo real. Um veículo, ele tem quantos proprietários em termos de documento? Ótimo. Não tem como um carro pertencer a duas pessoas, pelo menos em termos de documento, tá? Pelo menos em termos de documento, tá ok? Então, como que a gente faz essa relação? Certo? Um veículo, ele tem quantos proprietários? Certo? Então, no mínimo, ele vai ter um proprietário, certo? Um proprietário pode ter quantos veículos em termos de documento? O Otávio mandou aqui N, vários. Opa, ficou horrível, né? Vários, certo? E aí, Abraão, a gente acaba tendo relacionamento, tá? Aqui eu estou usando uma notação que eu não sei se o Márcio usou com vocês, que o pessoal chama de pé de galinha, por causa disso aqui, tá? Quando a gente tem dois tracinhos, significa um. Quando a gente tem o pé de galinha, significa N. Então, um veículo pertence a um proprietário. Um proprietário pode ter N veículos. Tá? Qual que é a dica que eu dou para vocês, assim, pelo menos aqui eu uso na minha lógica, né? É o seguinte, vocês já estudaram conjunto em matemática, não já? Não já estudaram conjunto em matemática com a Cris? Pensa o seguinte, veículo é um conjunto, tá? Deixa eu abrir um novo aqui. Tem uma ferramenta aqui de hambúrguer, eu tenho que começar a usar ela, eu esqueço. Tá? Então é o seguinte. Eu tenho aqui veículo, é um conjunto da matemática. De cá eu tenho proprietário, é outro conjunto da matemática. Tá? E aí eu faço o seguinte. Um elemento do conjunto veículo, e de cá proprietário. Então, esse elemento aqui do veículo, ele se relaciona com quantos proprietários? Nossa Senhora, gente. Tá, deu para entender. Desculpem a péssima. Tá? Esse veículo, ele se relaciona em termos de ser dono com quantos proprietários? Com um. Então, um objeto do conjunto veículo se relaciona com um objeto do conjunto proprietário. Certo? Então, para mim, essa lógica é a mais fácil que eu tenho para usar. E aí, depois eu inverto. Um elemento do conjunto proprietário, ele pode se relacionar com quantos veículos? Com um, com dois, com N, certo? Então, assim, eu sempre parto dessa ideia. Um elemento daquela tabela em relação a outra tabela. Ou um elemento de um conjunto em relação a outro conjunto. Tá? É a lógica que eu tenho. Então, um veículo pertence a um proprietário. Um proprietário pode ter N veículos. Por quê? Um proprietário aqui desse conjunto, ele pode se relacionar com vários elementos de veículo. Um elemento de veículo só pode se relacionar com um proprietário. Abraão, deu para melhorar um pouquinho ou piorou? Vocês estão de sacanagem. Então, beleza. Então é o seguinte. Isso aqui é muito tranquilo, tá? De ser feito. E aí, uma dica para vocês, né? É o seguinte. Existe, então, 1 para N, 1 para 1, 1 para N e N para N. O N para N é a mesma coisa, tá? Seguinte. Esquece essa tabela aqui, ó. Tá? Esquece essa tabela aqui. Qual que é o relacionamento entre proprietário e telefone? 1 para 1, 1 para N ou N para N? Entre proprietário e telefone. Vou voltar. Vou fazer outra Mona Lisa aqui agora. Né? O Picasso agora vai desenhar, então. Vamos lá. Deu pincel. Beleza. Nós temos aqui proprietário. Certo? E nós temos de cá telefone. Ok? Qual que é o relacionamento que existe
Ô, gente, que raiva que eu faço isso. Qual que é o relacionamento que existe entre essas duas tabelas? Um proprietário aqui se relaciona com quantos telefones de cá? Um proprietário pode ter vários telefones. Concordam comigo? Concordam comigo? Sim, beleza. Um telefone pertence a só um proprietário, né? Então, tá aí. Quem respondeu para N, acho que o William, o Vinícius, o Luan, né? Isso aí, show de bola. Beleza. Maravilha. Certinho. Bacana. Espera aí que agora eu fiz confusão. O tanto de tela que eu tenho aberto. Certinho? Então, beleza. Vamos lá. O que mais que a gente pode fazer aqui para dar exemplo para vocês aí de relacionamentos, tá? Então, aqui a gente fez proprietário de telefone. Vamos lá, uma que é clássica. Todo mundo já pegou o livro na biblioteca, já? Ah, com certeza, pelo amor de Deus, né, gente? Então, de cá nós temos uma tabela ou um conjunto autor, tá? É a última e a gente já muda de assunto também, tá? Do lado de cá, eu tenho uma tabela livros. Qual que é o relacionamento entre autor e livro? Um autor pode escrever quantos livros? Nossa Senhora. Um autor pode escrever quantos livros? Vários. Beleza. Show de bola. Então, um autor, deixa eu pegar uma outra cor aqui, pode escrever vários livros. Beleza. E um livro é escrito por quantos autores? Só um? Tem certeza disso? Posso perguntar? Vocês têm certeza que um livro só pode ser escrito por um autor? Pô, Abraão, você quebrou minhas pernas. Gente, livros podem ser escritos por vários autores. Se vocês pegarem os livros didáticos de vocês, por exemplo, livro didático normalmente tem 2, 3, 5 autores, certo? Livro de romance pode ser escrito por 2 pessoas. Não tem limite, tá? Não tem limite. Não é obrigatório que o livro tem que ser escrito por uma pessoa, certo? Então, esse livro aqui, ele pode ter sido escrito pela Ana e pelo Abraão. E o Abraão escreveu mais outros 3 livros sozinhos, tá? Então, esse tipo de relacionamento aqui, onde é N para N, é o que a gente tem que ficar atento, tá? É o que a gente tem que ficar atento. Por quê? Esse tipo de relacionamento acaba sendo mais complexo e muitas vezes a gente não enxerga ele. A gente não enxerga. Mas muita coisa, o relacionamento é muitos para muitos. Tá? Muita coisa, o relacionamento é muitos para muitos. Bom, pensa aí para vocês verem. A tabela professor de um lado e turma do outro. Uma turma tem vários professores. Um professor dá aula em várias turmas. Tá vendo como que isso é N para N, ou N para N? Tá? É muitos para muitos. Certinho? Então, não tenho medo de usar muitos para muitos aí, não tem erro, tá? Não tem dor de cabeça. Certinho? O que vocês têm que tomar cuidado na hora que vocês forem trabalhar com esse relacionamento muitos para muitos que a gente fala, né? Eu vou até fazer aqui no querido Workbench, tá? Apesar de vocês não terem conhecido, mas essa parte dele aqui é muito parecida com o BR modelo lá que vocês usaram, tá?
ou com o draw, dá para fazer diagrama no draw e tal, tá? Eu vou colocar aqui uma tabela, tá? Eu vou chamar essa tabela aqui de... Fugiu? Vou para fazer aquela, professor. Tá? Aí aqui posso colocar aqui, professor, não estou muito preocupado com o conteúdo, não. Faz relacionamento, tá? Indicar. Beleza, então nós temos duas tabelas aqui, certo? Uma representa o professor e outra a turma. Aqui no Workbench, aqui do lado aqui, a gente tem os relacionamentos, tá vendo? Um para um para muitos, um para um para muitos, tá? Eu vou colocar o relacionamento um para muitos, olha o que acontece, tá? Ele gera uma tabela intermediária, ok? E ele até chama ela aqui de professor rastro, certo? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quando a gente vai construir, propriamente dito, um diagrama de banco de dados, um diagrama relacional, que é esse caso aqui, ou implementar o banco de dados, não existe o relacionamento muitos para muitos, tá? Não tem como, na prática, a gente ter um relacionamento muito para muitos. Todo relacionamento muito para muitos vai virar uma tabela intermediária, igual a gente tem aqui, tá? E aí vira um professor, certo? Pode dar aula em muitas turmas. Uma turma tem aulas com muitos professores, mas para representar esse banco de dados, a gente sempre vai precisar dessa tabelinha intermediária aqui, tá? Porque ela vai fazer associação entre o professor e a turma. Então, aquele professor, tá? Ele pode ter várias aulas ele pode dar aulas em várias turmas, mas aquele professor em determinada turma só aparece uma vez, tá? E a mesma coisa vale para a turma. Então, era só esse o zelo, o cuidado que vocês têm que tomar aí, tá? Porque se virou muitos para muitos, tá? Na hora que vocês forem construir, vai virar uma tabelinha intermediária. Se vocês estiverem usando o Workbench, ele já é automático, tá? Se vocês estiverem usando outros, a gente vai trabalhar. Beleza? E a última coisa que eu acho que eu tenho que falar de relacionamento, alguma dúvida, gente? Eu vou falando assim, vocês podem me cortar, tá? Até porque eu tenho que acabar a aula daqui a pouco. Agora que eu assustei, que já falta menos de 10 minutos. Caramba. Tranquilo? Beleza. A última coisa que eu vou falar a respeito de relacionamento, tá, Abraão? Mas se tiver mais alguma coisa que vocês falam, é o seguinte. Como, na prática, como que uma tabela, né, vai conversar com a outra, vai se relacionar com a outra? Através de chave. Gente, desculpa. Através de chaves estrangeiras, tá? Já devem ter visto bem, né? Certo? Certo? Beleza, então tranquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui e fala que o veículo proprietário é 1 para N, certo? O que a gente faz? Aqui na tabela proprietário, tá? Na tabela do proprietário, certo? A gente vai ter, não, desculpa, perdão. Na tabela do veículo, certo? A gente coloca um campo que é uma chave estrangeira, tá? Tá aqui, ó. É uma chave estrangeira. Opa, peraí que eu apaguei, passei em cima. É um FK, é uma foreign key, tá? Então, na prática, o que a gente faz é a gente cria uma coluna na tabela, tá? E fala que essa coluna só vai aceitar valores que estão nessa outra tabela. Tá? Isso aqui é fazer o relacionamento na prática, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito, muito tranquila da gente fazer, tá certo? E que a gente vai tentar trabalhar aí na próxima semana, construindo, tá? Construindo essa base de dados aqui, certo? Para a gente fazer ela tranquilo. Bom, deixa eu só tentar o serviço do Márcio. Manda para mim o link aí de novo, deixa eu achar ele aqui. Acho que foi o William que me mandou o link. Achei aqui, William. Vou tentar acessar ele. E aí eu já encerro a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, gente? Inclusive sobre o questionário avaliativo. Gente, o usuário sim, me passa aí. Alguém já tinha mandado também, eu não estou achando, não. Capota, mas não cai é a senha. Aluno lá. Obrigado, Ana. Beleza.
Beleza. Ah, vocês já estão aqui, vocês já têm as bases de dados de vocês aqui. Show de bola. Ah, beleza. Show. Ah, tá, entendi. Desculpa, gente. Eu li como aluno A. Perdão. Show de bola, beleza. Não. Então tá ótimo, tá? Deixa eu ver se eu... Database. Bruno. Beleza, já criei a minha basezinha de dados aqui. Deixa eu ver as de vocês aí, o que vocês têm. Cacau Show. Cliente. Beleza. Ana Luísa. Show de bola. Beleza. Eu prefiro chamar os alunos de estudantes, tá? É até uma coisa que eu prefiro falar estudantes, mas não por isso, porque eu acho que é mais adequado. Né? Gente, mas show de bola. Então é o seguinte, para a gente encerrar aqui agora. Obrigado aí por ter me passado os dados aí, né? Eu já vou até colocar isso aqui nos meus favoritos aqui. Opa, maravilha. O que nós vamos fazer na semana que vem? Tá? O que nós vamos fazer na semana que vem? Tá? Nós vamos trabalhar com SQL. Nós vamos pegar esse modelo que eu mostrei para vocês, não, esse não, este, tá? E nós vamos construir aqui, tá? Com vocês, até para a gente ir esclarecendo dúvida. O questionário já está aberto. Peço para vocês, por favor, que conversem com os colegas que não participaram hoje, para que eles possam fazer também, tá? E na semana que vem a gente trabalha um pouquinho de SQL, tipo o que a gente fez hoje, né? Dando uma revisada e tudo mais, e na outra semana a gente começa com uma atividade, aí já é quarto bimestre, né? Uma atividade assim, de passar um caso para vocês identificarem as entidades, identificarem os atributos, construir um banco, fazer toda a parte, que eu acho que é a atividade válida aí para o quarto bimestre. Podemos combinar assim? Gente, desculpa mesmo, tá? Mas assim, realmente eu estou tentando me adaptar aí à disciplina, né? Me ambientar, tá? E é difícil porque a gente já fica muito perdido, tá bom? Mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela paciência, pela participação, tá? Por mim pode manter esse horário, vocês já estavam habituados, mas se quiser que mude também é só me falar, ok? Na semana que vem, segunda-feira, é feriado, tá? Não vai ter aula de LP, mas eu já agendei ela para quinta, então vocês dêem uma olhadinha lá, tá bom? E a gente vai trabalhando assim, gente. Eu estou aqui aberto, o que vocês quiserem sugerir, criticar, pedir para mudar, só falar que nós vamos acertar, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez a vocês, boa semana, bons estudos. Quem não fez o simulado, corre lá que ainda dá prazo, está aberto até amanhã, se eu não estiver enganado, tá bom? Boa noite para vocês, valeu demais, tchau, tchau. Até a próxima. Abração, gente. Obrigadão pela presença.